Estou aqui com Irão Tessari, jornalista, presidente do CONSEG do 42DP, e eu gostaria de ouvir uma opinião dele a respeito das manifestações populares que se generalizam no país. Tivemos uma agora no dia 15 de março, só aqui em São Paulo se diz em 1 milhão de pessoas na Paulista, e agora, no dia 12 de abril, está sendo programada uma nova manifestação no país como um todo. Como é que você está vendo essas manifestações? E se você participou, não participou, como é que é? Eu observo as manifestações como uma atitude legítima da sociedade. Eu não gosto do termo sociedade civil, mas eu digo que os eleitores têm todo o direito de se manifestar. Se não se manifesta através das urnas, vai para as ruas. Não acredito que só em São Paulo havia 1 milhão de pessoas. Havia muito mais, porque as duas estações do metrô próximas ao MASP, ao Museu de Arte de São Paulo, foram fechadas pelo número de pessoas que já estavam na Avenida Paulista e não cabia mais ninguém. E o retorno do metrô foi liberado, né? Então, a manifestação é legítima. Se alguém disser que 3 milhões de votos é uma grande diferença, não é. A oposição conseguiu 3 milhões de votos a menos. E se no próximo dia 12, no domingo, esse domingo que vem aí já, metade destas pessoas estiverem se manifestando na rua, eu diria que a senhora Dilma Rousseff, a presidenta eleita, tem que começar a acender as luzes de atenção. Porque hoje mesmo ela quis mudar o ministro das Relações Institucionais, com o ministro que fala com o Congresso e com o Senado e com a Câmara, e ela não conseguiu o apoio de um ministro do PMDB, que é o seu Padilha, que preferiu ficar na Secretaria da Aviação Civil. Então é hora da presidenta e de todo o seu governo acender a luz da atenção no Palácio do Planalto, porque o povo está descontente, o povo está começando a sentir no bolso o peso da inflação e o povo descobriu, tarde demais, que tudo que a candidata Dilma dizia que o Aécio faria, ela acabou fazendo. Ganhar uma eleição em cima de propostas que depois não se concretizam, eu diria que é faltar à verdade. alguns chamam de estelionato eleitoral. Eu não diria estelionato eleitoral porque isso não se configura como um crime. Eu diria que não se pode mentir a tantos durante muito tempo. O Winston Churchill dizia algo parecido sobre a guerra. Então, para mim, Irão Tessari, e essa opinião é pessoal e eu assino por ela, dificilmente esta senhora presidenta chegará até o final do ano. Não por impedimento. Não vão pedir o impeachment dela. Ela não terá constituição física e de personalidade suficiente para resistir a todas as pressões que ocorrem. Mas você diz o que? Viria uma renúncia? Eu diria renúncia não. Eu diria que ela começaria a se afastar para uma licença médica, por exemplo.
mesmo que não fosse grave. Sim. Isso levaria o vice a assumir. Levaria o vice a assumir. Aí alguém me diz assim, mas o que é pior? O vice, pelo menos, e eu conheço, desde 1985, quando ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo André Franco Montoro, este dialoga. É uma raposa, Augusto. Política, sabe articular. É uma raposa política, sabe articular. E se o PMDB não estivesse apoiando o governo do PT nesses últimos 12 anos, não teria sobrevivido este governo. E se ele tem esta habilidade que antes era conferida ao Marco Maciel, que foi vice também, e depois aquele cidadão que faleceu, o senhor Alencar, se não fosse o apoio do PMDB, não teria havido governo do PT na presidência da República. Então, alguns até dizem que o PMDB é corresponsável por tudo isso que está acontecendo ao país. Também. Eu concordo que seja, mas concordo que entendo que o PMDB tem mais poder de diálogo. E que o senhor Michel Temer, eu não estou aqui julgando a personalidade, a qualidade moral, intelectual. O senhor Michel Temer dialoga, conversa. E foi o primeiro presidente da Câmara dos Deputados que conseguiu se reeleger. E eu estava em Brasília nessa época, eu trabalhava na Câmara dos Deputados, e ele dirigia muito bem a Câmara e, quando necessário, o Congresso, porque o presidente da Câmara é o vice-presidente do Congresso Nacional. Por isso eu entendo que entre Dilma Vana Rousseff e Michel Temer, o Michel Temer é muito mais homem de diálogo e tem a habilidade política. E você acredita que as manifestações agora, dia 12 de abril, serão maiores do que a de 15 de março? Eu não vou arriscar. Eu diria que se elas chegarem na metade, já é suficiente. Tá certo. Valeu, Irã. Obrigado por enquanto. Disponha.